Cara, eu vejo o teu brilho nos olhos quando você fala do jiu-jitsu e uma coisa que eu admiro muito você é o trabalho que você faz com os kids. Bastante criança. E eu vejo muito, não conheço profundamente outras academias, né? Até tá aberto o convite, não, outros que queiram participar, mas por te conhecer e por estar e ver, já acompanhar algum tempo o seu trabalho. Hoje eu tenho um filho, hoje ele me cobra diariamente, toda hora. Inclusive cobrou agora ali na entrada. Ali. Na entrada tá ali, estão ali. Quando eu vou fazer, pai, quando eu vou fazer. Mas agora ele chegou na idade mesmo, ele tem que fazer. E você faz trabalho com as crianças. Você acabou de colocar ali sobre a pedra bruta, que um diamante que você vai lapidar. Automaticamente isso te traz uma responsabilidade enorme, né, cara? Porque você também, querendo ou não, dentro ali do jiu-jitsu, para os pais que não conhecem a arte, acha que é uma luta e vai desregrar o teu filho. Muito pelo contrário, se teu filho é um cara arteiro, se é um cara violento, brigueiro, um cara que tudo quer saber de briga, coloca na arte marcial. A disciplina que existe lá dentro transforma essas crianças, não é não? Conta um pouquinho pra nós aí. É aquilo que eu acabei de repetir agora, o jiu-jitsu ele transcende qualquer esfera competitiva, né? Ou seja, ele lapida a criança, ele socializa, né? Ele prepara a criança para o mundo. Então, o jiu-jitsu hoje, eu digo que é uma ferramenta extraordinária para quem quer colocar seu filho numa atividade física, né? Por N motivos, né? Hoje a gente tem lá na minha academia cerca de 40 crianças treinando lá. Nossa. Né? Não tem um dia que você vai lá que o tatame esteja vazio. Basicamente, nós treinamos com 40 crianças lá, sempre em torno de 30, 25 crianças no tatame. Né? E o jiu-jitsu é uma ferramenta extraordinária para socializar essas crianças. Entendeu? Hoje, a gente tem lá crianças autistas. Isso é muito legal. TDA, temos várias crianças com várias patologias que eu até poderia citar, né, algumas crianças que entraram lá no jiu-jitsu em pouco tempo tiveram uma resposta muito boa referente à parte de TDAH. Ou seja, tem um menino que o pai dele trouxe um menino para fazer o jiu-jitsu, né, não vou falar nome por conta de ética, e esse garoto ele entrou ali e ao longo do tempo ele foi desenvolvendo a mente dele em relação à falta de atenção naquilo que ele faz. Ele não tinha condições de... A parte psicomotora dele não correspondia. Porque ele não tinha uma atividade que realmente interessasse para ele. Né? Então eu sempre costumo dizer assim, que a criança ela tem que se achar no meio do esporte. Né? Não adianta tu introduzir forçar a criança... porque o pai gosta, né? Não adianta tu introduzir sem forçar, porque a criança vai ter que se achar no meio do esporte. O pai tem o papel de colocar e incentivar. Isso certo? E esse garoto, ele ao longo do tempo, eu fui percebendo nele um carinho especial pelo jiu-jitsu, fui percebendo nele que é uma criança muito difícil de se trabalhar, porque a criança que ela tem autismo, ela é uma criança não tão fácil de se trabalhar. Sim. Não adianta tu querer levar ferro e fogo, ou querer forçar, ou querer muitas vezes brigar com a criança, porque não é assim. Né? Você tem que entender. Por isso que é importante você ter uma formação, né? E dentro dessa formação você ter o conhecimento de entender o que é uma criança com autismo, por exemplo, né? E esse menino ele veio ao longo do tempo se destacando e tal, e um dia eu cheguei pro pai dele e falei assim, pai, eu sei que é há pouco tempo ainda, mas o que você acha de a gente colocar esse menino numa competição só para ele sentir o prazer de ganhar uma medalha, a adrenalina, de ele quebrar essa barreira do nervosismo, ele quebrar essa barreira do medo. E ele, pô, professor, eu tô contigo, você tá dizendo que é bom, eu confio no que tá falando e tal. E a gente foi lá e colocou esse menino. A gente tá falando de uma criança autista com 3 meses de jiu-jitsu. E ele entrou e ganhou de uma criança que não tem nenhuma patologia. Então isso foi tremendo, né? E agora o garoto ele vem se desenvolvendo assim de uma forma extraordinária. Né? Então, já quer ir pro próximo campeonato, ele já vem pro jiu-jitsu já com a mente dele já... O que ele vai fazer dentro do jiu-jitsu? Literalmente focado já também. Isso é uma característica muito longe de quem é autista. Mas ele foi comprovado que é autista. Ou seja, ele já está mudando a forma dele pensar, ele tá se preocupando com a patologia dele e está tentando reverter essa situação. Né? Então, o jiu-jitsu, ele realmente, se você tem um filho, já dizia o Renzo Gracie, né? O primeiro esporte a ser colocado, coloca no jiu-jitsu.
Porque o jiu-jitsu ele é tremendo, ele é um xadrez humano, ele faz com que você pense no momento difícil você sair daquela posição, daquele golpe. Então, é extraordinário. Eu indico para qualquer pai, sou também... Eu sou um pai coruja que também tem um filho que treina jiu-jitsu, né? O meu filho. Uma máquina, hein, gente? É. Aquele moleque. Um beijo pro meu filho, se estiver nos vendo aí. O garoto tá com 20 anos aí já, tá faixa marrom, logo pega preta. Deu um tempo agora porque tá fazendo faculdade, mas logo ele volta.